Aprenda a fazer o que tu precisa fazer mesmo sem motivação. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e toda semana eu trago um conhecimento significativo para ti. Então, se tu quiser me acompanhar nesse processo, vai no meu canal e se inscreve. Eu quero conversar contigo hoje sobre motivação. Motivação direcionada à criação. Eu vou falar um pouco mais em específico sobre criação de conteúdo. Mas eu quero te dar uma introdução sobre motivação. A gente precisa agir mesmo sem motivação. A gente precisa fazer o que a gente tem que fazer mesmo sem motivação. Na psicologia comportamental é dito que tu tem que agir para que a motivação venha. Tu não tem que esperar a motivação do nada, vamos dizer assim. A motivação vai vir a partir dos teus comportamentos diários. A partir dos teus comportamentos diários, tu vai entender o teu propósito, tu vai entender a tua motivação. E eu falo muito sobre propósito aqui, falo sobre como que tu pode entender mais o teu propósito. E a ação é uma coisa muito importante, porque a gente só encontra o nosso propósito, o nosso significado, a partir da experiência, a partir da ação, a partir dos nossos comportamentos. E a gente precisa agir mesmo sem vontade. Porque a vontade, ela não vai estar presente sempre. A vontade não vai fazer parte de todos os nossos dias. Terão dias que a gente não vai ter nenhuma vontade de fazer algo. E tu precisa entender, e aqui é uma conversa entre eu e tu precisa entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente entende que a gente vai ter que fazer as coisas, sabe? Eu não tenho vontade de fazer alguma coisa hoje, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. No início vai ser um pouco difícil, e é difícil. Mas com o tempo, quando tu começa a encontrar o teu significado, o teu propósito, as coisas ficam mais fáceis. Porque tu começa mesmo sem ter a motivação, mesmo sem ter a vontade, tu começa a ter um norte do que tu tem que fazer. E agora, indo de maneira mais específica para criação, por que eu quero falar sobre criação? Eu acredito, minha visão de mundo, é que a gente precisa criar algo a partir da gente para o mundo. A gente precisa criar alguma coisa, independente do que seja. Tu precisa criar alguma coisa para que tu não fique sufocado pelas criações dos outros. Tu precisa criar algo para o mundo, tu precisa criar alguma coisa, um conhecimento, uma ideia, um projeto, alguma coisa tu tem que criar. E na criação, terão dias que não haverão vontade de criar. Terão dias que tu não vai ter vontade vou dar o exemplo de gravar um vídeo. Vai ter um dia que tu não vai ter vontade de chegar, abrir a câmera aqui, a conversar, falar, passar uma ideia. Vai ter momentos em que tu vai ter vontade apenas de ficar no teu canto, ficar deitado. Tu não vai ter vontade. Terão momentos que tu não vai ter vontade de criar, só que a gente precisa criar. Porque com o tempo, a criação vai trazer resultados pra gente. Com o tempo, a gente vai encontrar mais alegria, a gente vai encontrar mais vontade para criar. A gente precisa criar, mesmo sem vontade. A gente não pode esperar a vontade para fazer o que a gente deseja. Enquanto uns estão fazendo, mesmo sem vontade, estão tendo mais resultados, tu está esperando a vontade chegar e não está tendo resultado nesse momento. Muitos, às vezes, podem estar na tua frente por apenas fazerem e tu estar se duvidando. E eu te digo isso por experiência própria. Por muito tempo eu fiquei duvidando de mim, e muitos criavam às vezes aquilo que eu gostaria de ter criado, sabe? Então, tu precisa criar sem vontade. Então assim, esse vídeo aqui é um vídeo para te dizer que tu tem que criar. Que tu tem que criar independente das coisas. Independente aqui como conselho, sabe? Como conselho. Eu, em alguns momentos, eu já fiquei sem vontade de criar alguma coisa, de gravar algum vídeo.
Já fiquei sem vontade. Mas eu sei que é preciso criar. Porque no futuro, a criação de hoje vai ter resultado. E talvez, ainda mais, esse pensamento, essa ideia que eu estou passando aqui, vai fazer sentido para alguém. Vai fazer sentido para alguém vai precisar escutar o que eu tenho para dizer, então a minha criação pode atingir alguém que precisa. E alguém vai precisar escutar, vai precisar daquela criação que tu vai criar. Então crie sem vontade, crie sem medo também. Às vezes a gente fica com muito medo também do que os outros vão pensar. Então às vezes a gente pode perder a vontade de criar, a gente pode ficar com medo de criar e não querer criar por causa do receio do que os outros vão pensar, por causa das opiniões alheias. Só que assim, tu vai ter que criar algo independente das opiniões dos outros. Tu vai ter que criar algo a partir de ti, independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros vão julgar, independente do que os outros vão falar. Tu tá no teu processo e tu precisa criar e alguém vai precisar te escutar. E crie, mesmo sem vontade, porque assim tu consegue construir a tua vida dos sonhos. A criação vai te levar para a vida dos teus sonhos e vai te abrir muitas portas. Se tu não criar, tu vai ficar preso ao mesmo lugar. E uma coisa, criação aqui, quando eu digo, não é criação apenas de conteúdo, mas é criação de um projeto. Tu tá com vontade de fazer algo de diferente no trabalho? Te mandaram fazer algum relatório diferente, te mandaram fazer algum projeto e tu tem a vontade de inovar? Vai, crie algo diferente. Tu tem vontade de propor uma ideia diferente pro mundo? Vai lá e proponha. Tu tem vontade de criar algo, sei lá, tem vontade de criar qualquer coisa de modo diferente? Vai lá e cria. Vai lá e cria. Uma coisa que eu tento levar para os meus dias e que, de novo, não é fácil, mas a gente precisa sempre tentar olhar dessa maneira. Eu comecei a pensar, tento pensar que a criação, o que pode acontecer com a criação? Pode não acontecer nada, né? A gente pode ficar no mesmo lugar, a gente não perdeu nada, ou pode dar muito certo. E eu tento a pensar que vai dar muito certo, porque a gente tem que agir com uma mentalidade positiva. A gente tem que agir pensando que vai dar certo, mas tá, se não der certo. Se não der certo, não mudou nada, tu ficou no mesmo lugar, sabe? Tu não perdeu nada. Desculpa. E é por isso que tu tem que criar. Tu precisa colocar as tuas ideias pro mundo. Porque, de novo, alguém pode precisar delas. Alguém pode precisar delas e pode chegar um momento em que tu vai, às vezes, atingir muitas pessoas. Às vezes tu pode fazer a diferença. Às vezes a tua ideia pode revolucionar alguma coisa. Pode revolucionar o teu trabalho. Pode abrir portas na empresa que tu trabalha. Pode abrir diferentes portas. Tu precisa criar. Tu precisa criar e sem julgamentos de si mesmo. Tu precisa criar mesmo não querendo criar. E agora a gente junta as duas coisas, junta a criação com motivação, vontade. A gente precisa criar mesmo sem vontade, porque com o tempo a nossa criação vai encontrar um significado e que com esse significado a gente vai encontrar a nossa motivação, a nossa ação, a nossa vontade para agir. Então tu precisa criar para fazer esse efeito desencadear. Então essa é uma coisa que eu tô levando pro meu dia a dia hoje. Não é fácil, não é fácil. Se alguém disser pra ti que, nossa, é muito fácil, não é. Desconfie, é um processo.
é um processo longo, tu tem que ficar muito atento ao que tu pensa, ao que tu age, porque às vezes tu pode voltar para os padrões antigos que tu tinha na tua vida e tu pode ficar parado, tu pode às vezes não querer agir, mas eu te digo uma coisa, não agir é pior do que agir e dar errado, porque quando tu não age, presta atenção nisso aqui, presta atenção que isso aqui é muito importante. Quando tu não age, tu não sai do lugar, tu não aprende, e no futuro tu vai se arrepender por não ter se movido. Quando tu não age, tu se arrepende por não ter tentado. Agora, quando tu age e dá errado, por exemplo, tu age, tu tenta, tu erra, mas tu aprende. Tu aprende, quando tu aprende, tu muda a tua mentalidade e tu sabe o que tu pode fazer de melhor na próxima vez e com isso tu acaba se movimentando um pouco para frente. Mesmo tendo errado, a gente se movimenta para frente, porque a gente entendeu o que a gente precisa melhorar. Se a gente não tenta, se a gente fica parado, a gente não sabe o que a gente tem que mudar. Então, um exemplo, eu aqui estou conversando contigo, eu estou criando conteúdo, eu estou criando alguma coisa, eu estou passando um conhecimento para ti, eu estou falando alguma coisa que eu penso, eu estou te comunicando algo. Se eu não comunico, se eu não crio, eu não sei o que eu tenho que melhorar. Eu não sei como eu tenho que falar melhor, eu não sei como que eu tenho que passar as ideias de uma maneira melhor, eu vou ficar no mesmo lugar em que eu estou. Agora, se eu tento, se eu crio algo aqui para ti, eu consigo identificar o que eu preciso melhorar. Bom, eu preciso melhorar minha comunicação. Bom, eu preciso melhorar o modo como que eu conecto as ideias. Eu preciso melhorar alguma coisa. Eu entendo. Eu entendo e com isso eu consigo melhorar e me mover para frente. E quando eu me movo para frente, eu encontro mais vontade para continuar, porque quanto mais a gente se move para frente, mais a gente vê os resultados chegando, mais a gente se vê no processo evoluindo. E isso dá mais vontade para a gente continuar. E com o tempo, com a criação, mais ideias surgem. Mais ideias surgem. No passado eu pensava que, bom, como que eu vou ter ideias para gravar? Como que eu vou ter ideias? Como que eu vou criar sem vontade? Eu sempre me questionava. Mas na minha experiência, nesse meio tempo, e aqui ó, eu não tô falando sobre ser famoso nem nada, é nada disso, tá? É sobre criar. Então, com o tempo, eu comecei a entender que as ideias iam surgindo. Com o tempo, eu comecei a entender que, bom, é uma leitura. É um livro que eu estou lendo que, me deu uma ideia. É um pensamento que eu tive que me deu uma ideia. É uma experiência que eu tive lá atrás que me deu uma ideia. Então, eu sempre pensei que não seria possível, mas quando eu comecei, eu entendi que é possível. Claro que no meio do processo a gente vai ficar sem vontade, mas, como eu te disse, quando tu está no processo, quando tu está se movimentando, tu entende, tu descobre o teu propósito, o teu significado, e com isso tu se move mesmo sem vontade. Só que para tu se mover sem vontade, tu precisa começar sem vontade também. Entende? É muito importante isso. Porque se a gente não cria, se a gente fica no mesmo lugar, se a gente fica se questionando, se a gente fica com medo de ser quem a gente é, no futuro, no final da nossa vida, a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para o passado, sabe? E a gente vai se arrepender do que a gente não fez. E muitas vezes, vou dar uma generalizada aqui, tá? Mas a maioria das vezes a gente se arrepende do que a gente não fez, não do que a gente fez. Quando a gente fez algo e a gente cometeu um erro, tu entendeu? E tu vai melhorar.
como pessoa, tu vai melhorar o teu modo de agir, então tu entende que aquilo fez parte do teu processo. Agora, quando tu não age, quando tu não faz nada, tu se arrepende de não ter aprendido. E isso é uma coisa que eu tô aprendendo na prática. Que eu preciso fazer o que é necessário, eu preciso fazer o que eu desejo, mesmo sem vontade, porque a vontade, ela vai vir com o tempo. Quando eu tiver vontade, nossa, será muito bom, eu vou conseguir criar tudo com mais leveza também. Mas se não tiver, eu também vou criar, porque eu tenho meu significado, eu tenho meu propósito, eu vou me mover, e eu vou me mover com uma mentalidade positiva, porque eu sei que vai dar certo, porque eu sei que eu vou aprender, eu sei que eu vou chegar onde eu quero. E eu sei que no meio desse processo de agir, eu vou descobrir, eu vou entender, eu vou aprender muito mais. Então entende? Perceba, escute o que eu estou falando, sabe? Tudo está relacionado. Motivação, vontade, ação, pensamento, medos, criação. É muita coisa, mas a gente precisa entender tudo isso, a gente precisa falar disso tudo para que a gente não se arrependa no futuro da vida que a gente teve medo de levar. Pensa. Pensa, e esse vídeo aqui é um vídeo para... Não vou te dar um passo a passo de como que tu vai fazer para ter mais motivação. O objetivo desse vídeo não é esse. Mas o objetivo é para te mostrar que é preciso que tu comece sem vontade. É preciso que tu comece sem vontade, porque com o tempo tu vai encontrar essa vontade, tu vai encontrar a tua motivação, tu vai encontrar o teu significado. E não se esquece, alguém vai precisar te escutar, alguém vai precisar daquele conhecimento que tu tem e que tu ainda não passou por medo. Alguém precisa, alguém precisa. Eu posso não ser famoso, posso não ter muitos seguidores, mas durante as minhas criações, durante os meus vídeos, tanto aqui para o YouTube, tanto para outras redes sociais, mesmo sem um número gigante de seguidores, eu já recebi alguns comentários: pô, caramba, isso aqui era tudo que eu precisava escutar. Então entende? Alguém vai precisar te escutar. Então não tenha medo de criar. Não tenha medo. Se tu tem alguma coisa em mente, se tu tem algum projeto, alguma vontade, crie. Crie sem medo, crie sem julgamento de si, apenas crie. Crie do modo como tu consegue, crie do modo como tu pode agora, porque amanhã tu vai conseguir melhorar com o tempo. Não fique se preocupando muito, apenas comece. Comece, e se tiver julgamentos negativos, não dê importância. Apenas siga o que o teu coração diz. Apenas siga criando aquilo que tu tem vontade de criar. Porque com o tempo tu vai ver a diferença que vai fazer na tua vida, e tu vai ver o quanto tu vai mudar como pessoa, o quanto tu vai, sabe, melhorar como pessoa. Então crie. Crie sem vontade. Crie sem vontade e esteja em ambientes que te induzem a esse movimento, sabe? E se tu quer um ambiente que te induza ao movimento, que te induza à ação sem medo, à ação sem julgamento, se tu está buscando um ambiente como esse pode ser o lugar certo. Esse pode ser o lugar certo. Toda semana eu coloco um conhecimento, um insight, um pensamento, alguma coisa que pode te ajudar a ter uma vida mais significativa. Inclusive, eu acabei criando um desafio que eu faço toda semana. Eu faço um vídeo aqui sobre como que está o processo desse desafio, e esse desafio é o Seja um Protagonista da Tua Vida. Se tu quiser saber mais detalhes sobre esse desafio, e tem muito relacionado a tudo que a gente falou hoje aqui, a tudo que a gente conversou, se tu viu que fez sentido para ti, vai aqui na descrição desse vídeo aqui, que eu vou deixar um link de um template com todos os detalhes desse desafio para que tu possa se conectar mais contigo.
Porque isso, para a gente criar, a gente precisa estar conectado com a gente precisa sair um pouco do barulho externo e a gente precisa se conectar mais com o nosso interior. Então vai na descrição e acessa o link do template, porque eu tenho certeza que pode te ajudar muito, assim como está me ajudando. Então fechou? Tamo junto. Se tu quer reflexões como essa, se tu quer pensamentos significativos e se tu está cansado da superficialidade do mundo moderno, vai no meu canal e se inscreve para tu não perder nenhum conteúdo significativo. Fechou? A gente se vê na próxima. Estamos juntos. Mergulhe mais.